Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um Caminhando com Fé. Esse espaço semanal que nós temos de oração, reflexão, matutações. Eu estava conversando esses dias e me perguntaram qual que é o papel do cristão no mundo. Isso me levou a refletir sobre algumas coisas. O papel do cristão no mundo é ser testemunha de Cristo. Aliás, é exatamente isso. Ao final no começo do Sermão da Montanha, logo depois das Bem-aventuranças, no Evangelho de Mateus, nós encontramos essa afirmativa. Mateus capítulo 5, lá no versículo 13, vai dizer isso. Vós sois o sal da terra. Depois, mais à frente, vós sois a luz do mundo. O papel do cristão é estar no mundo e testemunhar Jesus Cristo no mundo para a transformação dessa realidade que nós vivemos, a realidade de pecado que está presente no mundo. Esse é o papel do cristão. Tanto é que, logo depois da sua ressurreição, quando ele promete o Espírito Santo para os apóstolos, pedindo que eles permanecessem em Jerusalém, ele fala aos apóstolos, olha, vocês vão receber o poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas, para seres minhas testemunhas. Em Jerusalém, na Judéia, está lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a partir do versículo 5, 6, daí em diante. Ser testemunha de Cristo no mundo. Que significa viver conforme as verdades de Jesus Cristo. Viver a vida que Jesus Cristo viveu e com a sua própria vida transformou o mundo, nós também, com a nossa própria vida, transformarmos o mundo. Um mundo que está vivendo uma crise de civilização, nós sabemos disso. O secularismo, o abandono da visão da transcendência, do eterno, o homem se volta somente para aquilo que é interessante para ele aqui e agora, a perda dos valores éticos e morais por causa da relativização da verdade. Porque o Evangelho é verdade, o Evangelho é uma proposta que é uma norma para os cristãos, é uma norma para o homem. Porque se é uma palavra de Deus para nós, a palavra de Deus não é uma possibilidade, a palavra de Deus não é uma alternativa. A palavra de Deus é verdade, a verdade se torna uma norma para nós. Então, vivemos o Evangelho no mundo hoje, a partir da experiência de Deus, movidos pelo Espírito Santo, sermos testemunhas de Cristo, é o nosso papel, um papel que deverá transformar o mundo, que deverá transformar essa realidade de pecado na realidade do reino, o reino de Deus, o reino da vontade de Deus. Mas nós vemos que é complicado viver no mundo hoje, porque o que tomou conta do mundo foi o humanismo. Deus foi substituído pelo homem. Aquilo que é do homem, aquilo que é de interesse do homem, aquilo que favorece a humanidade, e desconsiderada a sua filiação divina, desconsiderando que nós somos criaturas de Deus e devemos voltar para Deus, essa humanidade que busca somente os bens próprios, os bens da humanidade, o humanismo, que penetrou em todos os lugares. E o testemunho cristão é necessário nesse meio. Fazer com que a luz de Cristo brilhe, fazer com que o sabor da vida de Cristo esteja presente, fazer com que as pessoas possam se conhecer e, conhecendo a Deus, possam ser felizes e realizadas a partir de um critério de reino de justiça, de amor, de verdade. É isso é ser cristão. Ser cristão no mundo é ser testemunho de Cristo. Mas ser testemunho de Cristo tem seu preço. E o preço é o martírio. Porque nós vamos chegar num momento que a humanidade, que os cristãos chegaram no começo. Nós sabemos disso. Nós pensamos que o martírio é somente para aqueles primeiros cristãos que foram perseguidos no Império Romano por causa do afronta que eles fizeram, ou do confronto que tiveram com a civilização romana. Não, o martírio é também para os dias de hoje, porque nós vamos chegar a essa situação, aquela mesma pergunta que foi feita para os primeiros cristãos. Ou você aceita o que Roma propõe, ou você aceita César como Senhor, ou você aceita a civilização romana como uma resposta satisfatória, ou você morre. E os cristãos falavam, morremos, entregamos a nossa vida. Nós não aceitamos essa proposta de César, essa proposta de Roma, essa proposta do poder humano como uma resposta satisfatória.
Nós somos colocados diante dessa pergunta todos os dias de novo. Ou você aceita o que o mundo, o que a cultura moderna, o que o poder constituído oferece, o que a mídia oferece, o que o relativismo oferece, o que o hedonismo oferece, ou você morre. Porque Roma, hoje em dia, que significava na época a civilização hegemônica, o poder mundial, vamos dizer assim, Roma está presente no mundo hoje ainda. César, que era o governante, está presente no mundo hoje ainda. Ele continua fazendo as suas exigências, continua fazendo, impondo uma mentalidade, uma maneira de pensar, e todos aqueles que pensam contra isso devem ser eliminados. Ou devem ser absorvidos, e essa absorção se dá pela negação da fé, ou devem ser eliminados. O martírio está presente na vida cristã. Ser testemunho é ser vocacionado ao martírio. Talvez não um martírio de derramamento de sangue, como não é o caso do Brasil, mas um martírio branco, um martírio sem sangue, mas um martírio que limita, que persegue, que discrimina, que não oferece as condições para se viver de maneira cristã. Em outros lugares do mundo existe um martírio ainda de derramamento de sangue. Na África, na Ásia, existem perseguições. De fato, cristãos são mortos, são presos, são torturados, são mortos porque são cristãos. Faz parte do testemunho de vida, faz parte do testemunho cristão. Então, quando o Senhor fala ser sal, ser luz, receber o Espírito Santo para ser testemunho, ele está falando, olha, esse testemunho tem essas consequências, a consequência de entregar a vida. Mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que responder essa pergunta. Ou vive a fé, ou vive o que o mundo quer nos dar, que oferece. Viver a fé significa morrer. Viver conforme o mundo, entre aspas, significa viver. Viver conforme o mundo, na realidade, para nós, é pior do que a morte, porque vai nos levar a uma morte eterna. Essa pergunta, o que o cristão deve fazer no mundo? O cristão é testemunha de Cristo no mundo. Por isso é chamado de cristão. Ser testemunha de Cristo no mundo. Não é fácil. Para isso o Espírito Santo nos assiste com seu poder. E isso nos leva ao confronto com essa mentalidade que não é a mentalidade cristã. E porque estamos em conflito com essa mentalidade, o martírio, seja ele que forma que ele se expressa, o martírio sempre é uma possibilidade na vida cristã. Aliás, cristão e mártir, testemunha e mártir são sinônimos, sobretudo nesse tempo. Mas não devemos desanimar, não. Não devemos ficar com medo, não. Os mártires das primeiras horas, os mártires cristãos de Roma, entravam cantando nas arenas, e entregaram sua vida aos leões com um sorriso nos lábios. Enfrentavam a cruz, enfrentavam as torturas, enfrentavam as mais terríveis torturas, com aquela confiança absoluta de que do lado de lá, ao abrir os olhos para a eternidade, vamos encontrar com aquele ressuscitado e vamos estar diante do trono do Cordeiro, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais lágrimas, onde gozaremos eternamente a felicidade prometida e garantida por Deus em Jesus Cristo. Não podemos ter medo, não. O mundo não tem o poder de nos matar. O mundo tem o poder de eliminar a nossa vida, encerrar a nossa existência aqui na Terra, mas o mundo não tem o poder de matar a nossa alma, não tem o poder de matar o nosso espírito. Ser testemunho de Cristo é viver essa realidade, é olhar para o céu, olhar para a frente, é viver o Evangelho no dia a dia, radicalmente o Evangelho, sem fazer concessões, respondendo essa pergunta que todo dia nos faz, ou abandona a fé ou morre, nós vamos preferir morrer pela fé. Esse é o seu testemunho cristão no mundo de hoje. Não é muito diferente do testemunho do começo da história da igreja. Não é diferente da vida de São Lourenço, da vida de Santo Tarcísio, da vida de São Policarpo, da vida de todos aqueles santos homens e mulheres, Santa Perpétua, Santa Felicidade, aqueles homens e mulheres que enfrentaram os leões, enfrentaram as cruzes, enfrentaram a tortura, mas não entregaram a fé. Não é muito diferente disso, não. O mundo hoje ainda nos persegue como Roma perseguiu os primeiros cristãos.
O César ainda está presente, querendo impor sobre nós seu domínio de poder, seu domínio de pecado, seu domínio de morte. E nós cristãos somos testemunhas nesse tempo. Vivemos a partir de Cristo, por causa de Cristo, em Cristo. E se for necessário, devemos entregar a nossa vida. Entregar literalmente. Ou entregar a nossa vida no sentido de abrir mão daquilo que o mundo nos oferece a um alto preço. O preço de nossa salvação, o preço da eternidade. Ser cristão, ser testemunha. Ser testemunha, ser mártir. Essa é a nossa vocação. E é uma vocação que é acomodada à vocação de Cristo, porque Cristo foi um homem que viveu coerentemente a verdade que pregou e, ao mesmo tempo, sofreu o martírio. O nosso fundador, Jesus Cristo, aquele que é o primeiro primogênito, ele é o primeiro mártir, é a primeira testemunha, a testemunha do Pai. Essa é a nossa vocação. Ser testemunha de Cristo e, se necessário, entregar nossa vida pela fé. Não tenha medo, meu irmão e minha irmã. O mundo não tem poder sobre nós. Nós somos livres em Cristo. Vivamos radicalmente o Evangelho. Entreguemos radicalmente a nossa vida para gozar da eternidade, as promessas feitas e garantidas por Cristo ressuscitado, nosso Senhor e Salvador. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Vivam radicalmente o Evangelho, sem medo, mesmo nesse tempo difícil, nesse tempo louco que nós estamos vivendo. Vivam radicalmente o Evangelho. É para isso que nós estamos aqui. Para isso o Espírito Santo nos assiste. Até a semana que vem. Que Deus os abençoe.